Segunda semana juntos estudando o livro do Apocalipse, o fim revelado. Ou seja, o livro do Apocalipse tem esse sentido, revelar para nós qual é a mensagem de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o grande conflito entre o bem e o mal. Para estudarmos o grande conflito final, o próprio livro do Apocalipse menciona o início do conflito. E a gente vai começar estudando a partir de agora e eu espero você. Voltamos com você agora sim, começando o programa Escola Bíblica, livro do Apocalipse, o fim revelado. Essa é a temporada que a gente vai estudar até o finalzinho desse ano. Muita coisa boa vem por aí e a gente vai falar sobre o segundo capítulo hoje, Desvendando o Inimigo. Hoje, segunda-feira, amanhã, terça, quarta e quinta, a gente vai estudar essa temática que é muito importante. A gente está estudando apenas o começo dessa viagem, tá? Uma viagem pela história, desde que o mundo começou até o futuro, os últimos dias da nossa experiência nesse mundo, cheio de mal, cheio de dor, cheio de sofrimento. E a gente vai começar estudando algo muito interessante hoje aqui. Eu quero lembrar que nessa temporada, você pode pedir um material para a gente através do WhatsApp, tá bom? Ah, pastor, não tem. Consiga alguém, peça para um amigo seu, cadastre aí. O que você tem que fazer? Pega o seu celular, envia para a gente uma mensagem nesse número. É simples, bem fácil, tá bom? E você faz o seguinte, escreva, eu quero receber o estudo sobre o Apocalipse, o fim revelado. Quero receber Apocalipse, o fim revelado. E a gente vai encaminhar para você esse estudo no formato em PDF, que é um arquivo que você vai poder folhear as páginas ali, seja no computador, seja no próprio WhatsApp, você vai receber também. Tem uma segunda opção, você pode entrar também no site biblia.com.br e lá você fazer o mesmo processo e receber esse material em PDF também, tá bom? Ou através do site biblia.com.br ou através também do WhatsApp, a gente vai encaminhar, claro, é um presente da Novo Tempo para você. Uma maneira diferente nessa temporada aí, tá bom? Quero orar com você e a gente vai começar a estudar esse segundo tema, um tema forte também, falando sobre o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. E não tenha medo, tenha esperança, porque essa que é a mensagem da Novo Tempo para você, essa é a mensagem bíblica e do livro do Apocalipse também. Senhor, nós estamos abrindo mais uma vez essa semana, abrindo a Bíblia e abrindo a nossa mente para que o Senhor fale e nos ensine as Tuas verdades. Esteja conosco agora, nos livre do mal e que nada perturbe a nossa compreensão da Tua palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio, a gente vai entender um pouquinho o que está por detrás de tanto mal, de tanta crueldade que nós temos visto aqui nesse mundo. A gente vai pelos bastidores do grande conflito cósmico. Você já percebeu que existe um conflito que cerca a nossa realidade diariamente? Não é só em Hollywood. Os filmes basicamente são conflitos ou bem e mal. Já percebeu? Eu acho que 99,9% dos grandes filmes e produções tem a ver com conflitos, sejam eles familiares, encontros e desencontros, problemas ou bem e mal, porque nós estamos inseridos nisso. Só que isso não acontece somente na ficção, acontece na sua vida, na minha vida. Sofrimento, lágrimas, dor, polarização política, religiosa. E a terra, ela foi criada por Deus de uma forma perfeita, sem apresentar nada que pudesse lembrar a dor, o sofrimento, a morte que agora existem aqui. E quando a gente vai até o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele revela melhor, a origem do processo e como é que foi que se instaurou, se implantou essa maldade no coração do ser humano. E a gente vai entender um pouquinho quem foi o responsável por isso. Eu quero fazer algumas perguntinhas para a gente pensar aqui.
Onde o pecado iniciou? A gente vai entender. Como é que ele atingiu a humanidade, ou seja, eu e você? Será que é possível a gente vencer as circunstâncias do jeito que a gente está vivendo? E a gente vai, ao longo dessa temporada, encontrar algumas respostas aqui para essas perguntas. Você pode perceber que o livro do Apocalipse ele faz questão de destacar o início de tudo. Se a gente não entende o conflito cósmico no início do mundo, parece que tudo é normal hoje, né? Esses embates parece que são normais, mas eles são reflexo desse conflito cósmico. E eu trago para você a primeira reflexão de hoje: conflitos familiares, incertezas de qual caminho seguir. Você vê pessoas com suas ideologias, suas lutas no meio político, orientações de vários dos tipos. Agora, por detrás disso tudo, o que aconteceu de extraordinário no céu? Apocalipse 12, versos 7 a 9. Temos aqui Apocalipse 12, 7 a 9. Diz mais ou menos o seguinte: que Deus tem um plano para a humanidade. Só que antes disso, antes da gente ler o primeiro texto de hoje, que é Apocalipse 12, verso 1, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia apresenta uma batalha no céu entre Miguel e Jesus. Ao final, o diabo foi expulso do céu, sendo atirado juntamente com os anjos na terra. Vamos ler Daniel capítulo 12, verso 1. A gente, antes de ir para o livro de Apocalipse, é interessante que a gente lê também no Antigo Testamento o livro de Daniel. Olha o que diz aqui, vou encontrar para você o livro de Daniel, é um texto relevante e a gente vai ler na tela. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Deixa eu dizer uma coisa para você, por que eu apresentei o texto de Daniel 12, verso 1? Porque o grande príncipe descrito é Cristo Jesus. Daniel 9, verso 25, diz o seguinte, que refere-se a ungido como sendo príncipe nestas palavras. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe. Jesus é o Miguel. Jesus é aquele que é ungido. No verso 26, fala que o ungido é o príncipe que será morto depois das 72 semanas. A gente não vai detalhar isso, mas por que eu estou mencionando isso? Porque aquele que é ungido é o Miguel. Se Miguel é ungido, Miguel é Jesus. A batalha foi entre Jesus e Satanás no céu. Quando a Bíblia descreve que há uma batalha entre um arcanjo chamado Miguel e o próprio Lúcifer no céu, quer dizer que o próprio Jesus estava batalhando contra Satanás. O arcanjo Miguel, aquele que foi coroado, aquele que foi ungido na terra também. Quero ler para você um texto de Lucas 4, 17 e 18. Diz o seguinte, onde Jesus, referindo-se à profecia de Isaías 61, verso 1 e 2, fala de si mesmo nessas palavras. O Espírito Santo está em mim, pelo que me ungiu. Lucas 4, 17 e 18. Dentro do contexto do grande conflito entre o bem e o mal, Jesus é o Miguel, aquele que batalha contra o inimigo. Existem mais de 80 nomes diferentes dados a Jesus na Bíblia. Só no livro do Apocalipse existem alguns nomes dados a Jesus. Eu quero mencionar pelo menos alguns para vocês aqui. Olha, 1 João fala que Jesus é advogado, Efésios fala que Jesus é amado, em 2 Coríntios ele é o Amém, e depois a gente entra no livro do Apocalipse. No Apocalipse, o nome de Jesus é conhecido como o Alfa e o Ômega, Jesus é mencionado como estrela da manhã, como Ômega, como primogênito, mais de 80 textos diferentes, mais de 80 nomes diferentes dados a Jesus ao longo da Bíblia. O nome de Jesus como Miguel é esse conflito que Jesus enfrenta. E é impossível a gente negar a existência de um conflito entre as forças de Jesus e Lúcifer ainda hoje. Uma coisa que eu quero deixar que é importante para você é o seguinte,
Quando Deus criou o ser humano, o objetivo do inimigo sempre foi distorcer e destruir aquilo que Jesus fez. Jesus estabeleceu, Jesus fez o ser humano, Jesus fez o homem e a mulher, e lá no início, o inimigo tenta distorcer e destruir aquilo que Deus faz. Vou dar um exemplo para você, alguns exemplos. Existem algumas coisas que são necessárias. Por exemplo, o alimento é necessário. Só que o inimigo pega o alimento e ele transforma na glutonaria, na gulodice, né? Na comilança. Uma casa é necessária, só que o inimigo pega um lar, uma casa e transforma na ostentação, nas grandes fortunas. O prazer é necessário, Deus fez o prazer. Deus criou o ser humano com a necessidade do prazer, na alimentação, no sexo também. Só que o inimigo faz o quê? Ele pega aquilo que Deus criou e ele transforma em depravação. Ele pega tudo que Deus cria e ele tenta destruir. Uma família, ele tenta desconstruir a família. Hoje a família, num sentido secular, ela não é o que a Bíblia diz. Porque o inimigo, desde o início, ele confronta Jesus. O sábado, nós já estudamos na temporada passada, ele mudou o dia. Tudo que foi estabelecido lá no Éden, a família, o sábado, ele tenta destruir também. Olha o contraste no dia de hoje. Por um lado, a gente vê a beleza da criação. A gente vê um Deus criador, um botão de uma flor que desabrocha, um sorriso do bebê, os pássaros, a própria vida humana, que privilégio nosso, né? Viver. Olha o corpo humano. Tudo isso demonstra o cuidado de Deus quando Ele teve para formar esse mundo. Mas o inimigo, desde o início desse grande conflito cósmico, ele faz o quê? Ele coloca a injustiça, a dor, os crimes, as tragédias, as famílias destruídas, as drogas. E a gente vê ao redor a evidência do mal, né? Cada vez mais plantado nesse mundo. E o próprio inimigo agindo na vida das pessoas. Após o intervalo, a gente vai voltar trazendo para você algo mais. E o quanto o livro do Apocalipse revela que esse conflito que começou no início do mundo, veio para a Terra, ele tem atingido a nossa vida hoje também. E a partir desse estudo dessa semana, o conflito entre o bem e o mal, é que a gente vai entender, no finalzinho da temporada, a solução final que Deus tem. Cada detalhe, cada profecia, cada aspecto da doutrina do Apocalipse a gente vai estudar juntinho aqui, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, estudando um pouquinho mais no livro do Apocalipse, o conflito cósmico entre o bem e o mal. De volta, segunda semana, a gente estudando o livro do Apocalipse junto com você. E nessa semana a gente vai abordar o grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Para a gente falar sobre o conflito final, é importante que a gente entenda também o conflito inicial, como tudo começou, aquele processo todo, como é que gerou essa luta e esse conflito que muitos de nós temos fora de nós, dentro de nós também. E eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para quem está acompanhando a gente aqui no programa Escola Bíblica. Olha só, a Ana escrevendo aqui, pessoal que escreveu para a gente no Instagram, tá? Por favor, desejo receber a revista, sou da Congregação Cristã. Um abraço para todos da congregação acompanhando a gente aqui também, tá? A Ana Cris dizendo assim, boa noite, pastor. Estou ligadinha na TV Novo Tempo. O Hamilton dizendo o seguinte, boa noite, pastor. Entrei agora no WhatsApp pedindo o meu estudo por PDF, Apocalipse e o Fim Revelado. É isso aí, Hamilton. Obrigado aí. Viu, Ana? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que vai aparecer na tela aí também, pode pedir, tá bom? Essa temporada a gente está apresentando de forma digital o nosso material para você também. E pelo menos mais 3 abraços aqui que eu quero enviar, tá? O Antônio Carlos Gonçalves dizendo que adora assistir o programa Escola Bíblica. Também a Ana Nurse
Não perco o programa, sou de Salvador, Bahia. E mais alguém que escreveu para a gente aqui. Vamos lá. A Euvane dizendo que ela não é adventista, mas ela acompanha muito, se sente parte já aqui da programação da Novo Tempo. Ela é de Bonito, na Bahia, tá bom? Eu quero ler para você aqui um texto que ele vai abrir um pano de fundo para a gente entender um pouco melhor essa questão do grande conflito entre o bem e o mal. Eu iria ler esse texto no primeiro bloco, mas a gente vai ler agora, que é Apocalipse 12, verso 7. Eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá bom? Você pode guardar aí, anotar e reler esse texto, que é um texto significativo e muito importante. Apocalipse 12, 7 a 9 diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Foi assim. Assim que veio atingir a terra aquele que confrontou a autoridade de Deus, o domínio de Deus e o amor de Deus. Quero trazer algo curioso para você aqui. Nos Estados Unidos, que é um país cristão, a gente sabe disso, existem várias crenças religiosas. Eu tive a oportunidade de ver algumas igrejas, alguns templos bem diferentes, e um deles, que tem crescido bastante, que fica em Detroit, já tem 50 mil membros, a religião diretamente descrita como a religião satânica. Quero mostrar só uma fachada para você, sem a gente explorar demais, né? Essa é a fachada, esse é um simbolismo na frente. O foco dessa religião é que eles dizem o seguinte: olha, o nosso foco é a liberdade, é para contrapor esse ensino cristão que diz o seguinte, a visão deles, que a serpente libertou Eva da opressão de Deus. Que a serpente, ela libertou de um autoritarismo, de um caminho equivocado, para que Eva tivesse a liberdade de ser quem ela quisesse. E a partir daí, eles trabalham. Hoje a gente vê um mundo que não tem destacado simplesmente de maneira clara, assim, mas as pessoas têm ignorado a Deus. Às vezes colocam um Deus como um Deus opressor, às vezes Deus é um Deus que não se envolve com o ser humano. Jesus é o personagem central, Jesus é o grande herói, isso que a gente tem que entender, que vem para salvar todas as pessoas. Esse é o personagem central. Só que, infelizmente, acontece o quê? Quando nós falamos de Jesus como sendo Miguel, o Apocalipse ele destaca que esse conflito entre Satanás e Miguel é muito presente hoje. Assim como existem vários nomes dados a Jesus, e no livro do Apocalipse, Miguel é um nome dado a Jesus, o nome de guerra, o nome de confronto entre o bem e o mal, o inimigo de Deus também tem vários nomes. E um desses títulos, ou vários desses títulos, se encontram no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 9, ou capítulo 12, verso 9. Nós lemos aqui. Eu vou ler novamente com você pode ver na tela. Mas existem vários nomes no livro do Apocalipse dado também ao inimigo de Deus. Assim como Jesus tem vários nomes, o inimigo de Deus também tem. Olha só o que diz. Vou ler na tela. E foi expulso o grande dragão. Primeiro nome, dragão. A antiga serpente. Segundo nome, que se chama Diabo. Terceiro. Quarto, Satanás. 5, sedutor do mundo. A gente percebe que ele foi o sedutor dos anjos e com ele na terra caíram os anjos também. Nos títulos de Lúcifer, de Satanás, estão indicadas as características da obra que ele realiza.
Assim como Jesus realiza uma obra de salvação, de transformação, a gente percebe que hoje Satanás, ele é tão sutil que engana as pessoas. Ele coloca a imagem dele mesmo, né, como um ser chifrudo, vermelho, com um tridente nas mãos. Para quê? Para enganar. Para as pessoas imaginarem que a imagem de algo ruim deve ser associada a ele. E logo depois disso surge algo diferente. Ele mesmo, ele expõe essa ideia ao ridículo para que as pessoas acreditem o seguinte: que diabo? Não existe nada disso. Ao mesmo tempo que ele coloca uma imagem de um ser estranho, com chifres, vermelho, tridente, existe um outro grupo também que acredita que o diabo, que o inimigo não existe. Mas essa é a maior causa da ruína e destruição. Ele se esconde atrás das coisas bonitas, das ideologias, das tradições, das religiões, da doutrina, seja ela a minha doutrina, seja a sua doutrina, porque o importante é a doutrina ser uma doutrina bíblica. E o inimigo tem feito isso hoje. Da mesma maneira que Jesus veio trazer um sentido diferente para a vida do ser humano, o inimigo também vem e ele se esconde no obscuro. Mas o livro do Apocalipse ele vai desconstruir ao longo dessa temporada essa visão de um livro escuro, de um livro sombrio, de um livro de medo, e a gente vai abrir os nossos olhos para a gente enxergar quem de fato tem infelizmente dominado esse mundo. Eu não quero dizer que em tudo a gente tem que pensar no inimigo de Deus. Não, não é isso. De maneira nenhuma, longe disso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ao nosso redor existe um grande conflito e muitas das coisas que a gente nem imagina fazem parte da atuação ou de Deus em nosso favor ou do inimigo de Deus tentando nos destruir. Às vezes uma briga familiar, às vezes uma questão estratégica para nos deixar deprimido dentro do trabalho, às vezes aquela tentação que aparece diante de você, uma coisa que aparentemente é boa, bonita, que vai te fazer feliz, que vai te dar um prazer momentâneo, mas é assim que o inimigo de Deus tem agido. Ele tem se escondido nas sombras, na escuridão, e muitas pessoas têm sofrido com isso. E muitas pessoas têm embarcado nesse ensino. E quando a gente vai no livro do Apocalipse, ele começa a revelar esse inimigo que se esconde por detrás das sombras, que se esconde por detrás daquilo que ele coloca como uma imagem negativa, mas ele está por detrás daquilo que aparentemente é positivo, é bom para o ser humano. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho um texto. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Mas existe um teste para a gente fazer com a gente mesmo. Se o diabo existe ou não, se o inimigo de Deus existe ou não. E o teste é a gente resistir às tentações que aparecem diante de nós. Em um só dia, a gente pode perceber se ele existe ou não. Por quê? Porque quando a gente resiste, o inimigo vai tentar confrontar e Deus vai lutar por nós. Existe um grande conflito cósmico e amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho esse relato ao longo da Bíblia e como estamos estudando o livro do Apocalipse, o que o Apocalipse fala sobre esse grande conflito, cada passo, cada trajetória e por que o nosso sofrimento hoje. Que Deus te abençoe e a gente vai abrir agora o nosso coração orando a Deus e agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. E vamos pedir também que Ele nos ajude a compreendermos mais sobre o livro do Apocalipse. Bondoso Deus, obrigado por essa segunda semana, obrigado por esse tema tão importante. Ajude com que cada pessoa entenda que esse livro do Apocalipse deve fazer sentido para nós com urgência hoje. Nós nos colocamos em Tuas mãos e agradecemos por tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.